Olá pessoal, graça e paz, muito bom estar aqui novamente para continuar o nosso estudo, continuar a nossa série Obras da Carne e Fruto do Espírito. Comigo aqui, Pastor Marcelo. Olá meus irmãos, a graça e a paz do Senhor seja conosco. Sempre bom estar aqui com o Samuel, com o Bruno e a gente meditar na palavra do Senhor, que é importante para as nossas vidas, importante para a sua vida também, importante para a vida daqueles com quem você vai compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai compartilhar esse vídeo com as pessoas a quem você ama. Amém. Entenderam o recado, né? Então, se você já nos acompanha, se você gosta do conteúdo, o conteúdo tem abençoado a sua vida, compartilha aí com as pessoas que você quer bem, compartilha com as pessoas que você sabe que podem ser abençoadas também. Tá bom? Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no nosso canal e a gente vai seguir com o nosso estudo. Pastor, ora pra gente, por gentileza. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor essa rica oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Ilumina as nossas vidas, quebranta os nossos corações, para que essa meditação, ó Deus, pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, seja provocador, ó Deus, da nossa reflexão e instrumento de transformação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, para esse estudo, para essa série de reflexões que nós estamos propondo, nós estamos nos baseando, estamos acompanhando o texto de Gálatas 5, carta de Paulo à igreja de Gálatas no capítulo 5, e estamos lendo a partir do versículo 16. No primeiro vídeo a gente fez uma introdução, no segundo vídeo a gente falou um pouco sobre algumas características, alguns pecados presentes nessa obra da carne, e hoje nós daremos continuidade a falar um pouco sobre a obra da carne, Então eu vou ler o texto, Gálatas 5, a partir do versículo 16 até o ponto no qual nós vamos refletir um pouco hoje. A palavra de Deus diz assim: Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. Bom, nós vamos ler até aqui. Nós ainda não lemos no texto aqui todas as características que compõem as obras da carne mencionadas por Paulo. Mas nós paramos aqui porque no vídeo passado, que você pode acompanhar na playlist que leva o nome desse estudo, nós falamos sobre esse aspecto do pecado sexual, que Paulo trata ali logo no começo das obras da carne. Nós nos aprofundamos bastante, refletimos bastante a respeito disso, porque muitas vezes a gente para muito na superfície, A gente já tem os pecados nominados que dizem respeito a essa área, e a gente buscou aprofundar bastante esses aspectos. Então, é importante você acompanhar os outros vídeos também. E hoje nós vamos falar de uma outra série de pecados, ou uma outra série de características que são obras da carne, são obras da natureza humana, que nós podemos dizer que são os pecados religiosos, Na primeira parte do versículo 20, Paulo diz que essas obras da carne, dentre elas, estão a idolatria e a feitiçaria. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, Como nós queremos contextualizar, trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Nós vamos aqui falar sobre como muitas vezes a gente vive na carne, vive pela nossa natureza humana nesses dois aspectos. Bom, algo que eu achei muito importante que o Samuel salientou, a questão da profundidade, Eu acho que um grande equívoco que a gente comete, por vezes, é quando a gente vai ler a Bíblia, estudar a Bíblia, a gente fazer um mergulho raso demais e restringir o assunto demais.
né? Então, semana passada nós falamos a questão da sexualidade. Aí você, o que é um mergulho raso? É falar pouco e restringir assim, sexualidade, adultério. Então, tá ok. Mas isso precisa ser ampliado. Então nós ampliamos. Então hoje também nós estamos falando sobre idolatria. Há também uma possibilidade muito grande da gente fazer um mergulho raso e restringir. A idolatria é aquele que adora ídolo. Bom, essa é uma definição de idolatria. Mas nós precisamos aprofundar no que é adoração e no que é ídolo. Exatamente. Né? Senão fica muito superficial. Sim. E quando a gente faz uma meditação superficial, quase sempre a gente terceiriza o erro no outro. Sim. Idólatra é o outro. Imoral é o outro. A gente, numa análise superficial, né, a gente não reflete. A gente simplesmente pega aquela informação e olha para o outro, né? E como a gente, conversando aqui um pouco antes, você mencionava, né, que a Bíblia ela faz essa leitura de nós, né? Ao mesmo tempo que nós lemos a Bíblia nos lê. Então, o primeiro objeto da reflexão tem que ser a nós mesmos. E não existe outra maneira de fazer isso senão gastando realmente tempo, pensando sobre aquele assunto. E hoje nós vamos falar sobre essas características da obra da carne, né, da natureza humana. O pecado da idolatria, o pecado que é algo tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Olha como já é um pensamento um pouco mais diferente, né? Seja lá o que ou quem for. Não necessariamente algo religioso. Não. É uma questão que eu fico pensando assim, né? A gente que já tem bastante tempo de igreja, foi criado numa família com esse aspecto religioso, fica muito simples pensar em idolatria nessa questão de outras religiões. Idolatria está relacionado com outros deuses. O Antigo Testamento fala muito sobre os povos que cultuavam outros deuses. A própria característica dos povos a quem Paulo escrevia as cartas, né, muitas vezes era um povo que tinha uma cultura religiosa de muitos deuses, de deuses específicos para cada área da vida, e de fato, isso também caracterizava e caracteriza a idolatria. Mas o que nós queremos trazer para o nosso dia a dia é demonstrar que a idolatria é algo perigoso demais para a gente simplesmente empurrar para a conta do outro, né? Quando a gente fala de idolatria, né, algo que toma o lugar de Deus na nossa vida, nós podemos falar de coisas que são extremamente más, um pecado, um vício ao qual nós devotamos o tempo, devotamos o nosso esforço, nossa paixão, mas também a gente pode falar de coisas boas, coisas que nos agradam, Sim. coisas que nos elevam. E nesse sentido, eu acho que o maior inimigo das nossas vidas no aspecto da idolatria somos nós mesmos, porque a gente pode se tornar o nosso Deus, né? Eu acho que esse é um perigo que muitas vezes passa batido quando a gente fala sobre isso. Eu entendo que um texto que ilustra, pelo menos ilustra bem para mim, uma questão de idolatria, é a questão por exemplo, no Novo Testamento, do jovem rico, que é aquele jovem que foi conversar com Jesus Cristo, era um rapaz de família rica, era um rapaz rico, e os discípulos trouxeram ele até Jesus, e ele chega a Jesus, bom mestre, e Jesus já começa, por que me chamas bom? Né? Então ele pergunta para Jesus, o que eu tenho que fazer para ter a salvação? E Jesus, olhando para aquele rapaz, diz, vai, vende tudo que tem, distribui aos pobres e volta. E diz o texto que ele foi embora triste, né? Então tem muita gente que diz, olha, tá vendo? Não pode ser rico. Não é, o texto não está ensinando. E tem muitas Bíblias que ainda colocam, né, o subtítulo falando que o problema é a riqueza. O problema é a riqueza. Não necessariamente o problema é a riqueza. O problema daquele rapaz
era a riqueza. Porque Jesus, conhecendo ele, mostrou para ele o seguinte: o que Jesus falou para ele? Você tem que se libertar daquilo que, quando você for colocado em xeque e tiver que escolher entre isso e eu, você vai ter que escolher isso. Então Jesus colocou aquele rapaz em xeque, naquilo que poderia substituir Jesus na vida dele. Então Jesus, no caso dele, era o dinheiro. Então, como se Jesus dissesse para ele: você vai ter que escolher entre eu e o dinheiro. Ele escolheu o dinheiro. Então, o dinheiro era o Deus da vida dele. O dinheiro era o Deus da vida dele. Agora, isso pode ser o nosso trabalho, isso pode ser o nosso ministério dentro da igreja, isso pode ser também na nossa vida o dinheiro, isso pode ser na nossa vida um relacionamento. Tem pessoas que idolatram marido, tem pessoas que idolatram esposas, tem pessoas que idolatram filhos. Então, quando a gente vai ampliando a questão do que é idolatria, idolatria é tudo aquilo que ocupa na nossa vida, seja quem ou algo for, tudo aquilo que ocupa lugar na nossa vida, de que, se porventura nós tivermos que escolher, nós escolhemos isso no lugar de escolher a Deus. Isso é idolatria. Se você tem algo assim na sua vida, seja um costume, seja uma pessoa, isso é idolatria. Inclusive, eu aconselho você a ler um livro de um grande autor chamado Timothy Keller, chamado Falsos Deuses. Olha, se você puder adquirir esse livro e ler, é espetacular. O Timothy Keller já é espetacular, mas esse livro, nossa, é fora da curva. Eu preciso ler esse livro porque uma vez eu peguei uma versão gratuita, versão só parte, né? que ele disponibilizava mesmo, acho que era a introdução e o primeiro capítulo, e aí depois não comprei o livro, na hora que estava ficando bom, eu parei de ler. Né? Então, tem bastante coisa que a gente define como idolatria que de fato é, mas ela vai muito além do que o mergulho raso com a restrição do que seja. Sim. É preciso ampliar. Eu fico pensando, a gente até mencionou nisso em um dos cultos aqui na nossa igreja, que também estão disponíveis na playlist de cultos, que agora é tudo gravado, quando a gente falava sobre a questão das nossas experiências, né? Às vezes a gente coloca a nossa experiência, através da nossa experiência, a gente coloca o que a Bíblia diz em xeque. Por exemplo, a Bíblia nos diz que Deus é bom. Nós não estamos vivendo um momento bom na história da humanidade, na história do nosso país, na história das nossas famílias, na história da nossa igreja. Não é um momento bom. De fato, a experiência não é boa. Mas a Bíblia nos diz que Deus é bom. E pelo fato das nossas experiências não estarem tão bem, não estarem sendo boas, nós colocamos em xeque o que a Bíblia diz. A Bíblia me diz que Deus é bom. Mas por que eu creio que Deus é bom? Porque as minhas experiências são sempre boas, porque minha saúde está legal, estou bem empregado, as contas estão em dia, a família está ali, está legal. E quando essas coisas faltam, a gente questiona a verdade que a Bíblia diz. E eu acho que isso é um tipo de idolatria, porque nós estamos idolatrando as nossas experiências para dizer o que é Deus e o que não é Deus, ou como Deus se manifesta em confronto com o que a Bíblia diz, né? E aí entram muitas outras coisas, nossos pecados. Por que eu consigo defender uma atitude minha, que a Bíblia claramente diz que é mal, que é pecado, que não é a vontade de Deus? Mas bom, veja bem, a situação não é assim e tal, e entenda isso. Em contrapartida eu faço coisas boas, eu tenho esse probleminha aqui, mas em contrapartida eu faço outras coisas. Ou seja, a Bíblia, que é a revelação da vontade de Deus, não é suficiente para me dizer o que é bom ou ruim.
Eu tenho uma interpretação paralela da Bíblia, ou seja, eu sou o meu próprio Deus, o meu próprio juiz, o meu próprio legislador. Porque quando eu faço isso, eu acredito que eu sou mais sábio que Deus. Sim. Eu acredito que eu sou mais sábio do que a palavra de Deus. Do que aquilo que Ele manifestou ser. Né? É interessante isso, né? A gente não faz essa reflexão, mas quando a gente faz isso, é como se a gente dissesse assim, eu tenho algo a acrescentar ao texto bíblico. O texto bíblico não está muito bem calibrado. Uma vez eu tive uma experiência de um jovem que me colocou nessa posição de tentar confrontar a verdade bíblica ali, né? Graças a Deus que eu não caí na cilada, mas a pergunta dele era, nem lembro qual que era o assunto, mas ele me perguntou algo, se eu achava que era certo ou errado, e ele me fez a seguinte afirmação, a seguinte questão: eu não quero saber o que a Bíblia diz, eu quero saber qual é a sua opinião. Ou seja, a cilada ali era assim, bom, o que a Bíblia diz, beleza, eu sei que você é pastor, você vai trazer Bíblia para o assunto e essas coisas chatas. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito. Ou seja, a cilada era, eu sei que você tem uma opinião diferente da Bíblia, vamos falar aqui entre nós, tal, pá. E é se a gente para pensar no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, muitas vezes a gente cai nessa cilada. Bom, eu sei que isso aqui, poxa, a Bíblia fala a respeito disso. E a gente começa a dar as nossas desculpas para nós. Não, mas olha, agora é assim, agora é assado, a situação é diferente. E a gente vai tentar se convencer de que, bom, o que a Bíblia fala não é tão assim verdade, né? Vamos pensar no seguinte. Quando a gente começa a pegar o texto bíblico e dizer que o texto bíblico não é bem assim, ou que ele não deve ser lido bem assim, nós estamos adorando o Deus apresentado pelo texto bíblico, ou nós estamos adorando um Deus criado pela nossa imaginação? Porque se o texto bíblico não é o suficiente para revelar a pessoa de Deus para nós, e é preciso que aquilo que a gente acha, as nossas experiências deem conta disso, quer dizer, qual é o Deus que eu estou adorando? Um Deus revelado pela Bíblia ou um Deus revelado pela minha compreensão, pela minha experiência? Se é um Deus revelado pela minha experiência, ele não é o Deus bíblico. Sim. E a Bíblia é muito clara, né? Só há um Deus. Não existe um Deus para cada pessoa, um Deus para cada experiência religiosa, né? E é claro, mais uma vez a gente sempre fala isso, né? A gente está falando o que é a Bíblia. Nós somos cristãos, para nós a verdade é a Bíblia, e existem N religiões que acreditam em outras coisas. Isso. Nós estamos falando com cristãos. Estou falando de nós. Enquanto nós, cristãos, só existe um Deus, só existe uma experiência com Deus, que é a experiência que a Bíblia nos ensina. O Deus que nós adoramos, ele é conforme a nossa imagem e semelhança? Se o Deus que nós adoramos é conforme a imagem e semelhança, que ele tem que concordar, ele é obrigado a concordar com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente quer, é um Deus criado pela nossa imaginação. Ou seja, estamos sendo idólatras. Estamos sendo idólatras. Estamos sendo deuses de nós mesmos. Então, ou nós cremos no Deus da Bíblia, inclusive essa questão da opinião. Bom, acredito que todos nós, de uma maneira ou outra, somos levados por esse caminho de o que você acha? E existem alguns assuntos polêmicos que as pessoas perguntam para mim, o que você acha? E eu costumo dizer assim, não importa o que eu acho. Não importa. Mas você não tem uma opinião? Tenho uma opinião, mas não importa. Por que não importa? Porque a minha opinião é volátil, Samuel.
Hoje tem coisa que eu acho certo, que há um tempo atrás eu achava errado. E pode ser que amanhã isso que eu estou achando certo, hoje eu volte a achar errado. Ou seja, a minha opinião ela é volátil, a minha opinião ela muda. E se eu entender que Deus tem que ser conforme a minha opinião, esse Deus vai ficar mudando. E um Deus que fica mudando não é um Deus confiável. Não. E não é o Deus da Bíblia. Não é um Deus, não, e não é o Deus da Bíblia. Um Deus que muda conforme a nossa experiência, conforme a nossa necessidade de compreensão. Meu querido, minha querida, não é um Deus confiável, é um Deus volátil. Se a nossa salvação está na mão de um Deus que muda a todo instante, dependendo da cultura da época, nós estamos correndo um risco muito grande. Sim. Mas a Bíblia diz diferente disso. Diz que Deus não muda, que Ele não muda. E é aí que habita a nossa segurança da salvação, no fato de que Deus não muda. E por que é que a gente pode acreditar que Deus não muda? Pelas nossas experiências? Não, porque a Bíblia é que diz isso. Exatamente. Por mais que eu hoje não esteja sentindo, não esteja experimentando, não esteja nem acreditando, mas aquela é a verdade. Qualquer coisa diferente disso, qualquer acomodação, qualquer adequação à pessoa de Deus que seja extra-bíblica, é idolatria. Sim. Olha que interessante, né? Nesses minutos que a gente está conversando aqui, nós já conseguimos entender, aprofundar essa questão da idolatria, tirar um pouco desse aspecto de a outra igreja é idólatra, a outra religião pratica idolatria, e trouxemos mais para o nosso aspecto assim, pessoal. E que também nos fez pensar no que é prestar essa adoração a um outro Deus. Porque às vezes o que a gente cai na superficialidade da idolatria é achar que prestar a adoração é ir a uma igreja, ou ir a um templo, ir a um espaço religioso que nominalmente tem ídolos, tem deuses, tem outras figuras divinas. E a gente está falando aqui que isso acontece no dia a dia, nas nossas escolhas, na forma com que a gente se relaciona com Deus. É uma coisa muito mais pessoal, muito mais individual e, claro, também é coletiva, também tem um aspecto comunitário, mas está muito mais relacionada com a nossa forma de comunhão com Deus. A forma com que eu interpreto a Bíblia, a forma com que eu reflito a respeito de mim, a respeito das minhas ações, minhas escolhas, em relação ao que a Bíblia revela ser Deus e a vontade de Deus. Não posso manipulá-la para o meu benefício, porque isso é uma idolatria. Ou não posso simplesmente ignorar a Bíblia, porque, bom, se eu for levar a Bíblia ao pé da letra, eu vou ter que mudar muito. Então eu simplesmente ignoro, evito, não levo muito em consideração idolatria, porque nós estamos manipulando um Deus, criando um Deus à nossa imagem e semelhança. E não é assim que é, né? É como se nós juntássemos os nossos tesouros e levássemos para Arão. Arão, faz um Deus para mim aí, um Deus que eu dou conta de crer. Né? Você vê, essa questão dos objetos, né? Idolatria a objetos é interessante, né? Que às vezes a gente, como você falou, às vezes é na religião dos outros. Eu me lembro, uma amiga, pastora, ela foi pregar numa igreja, foi convidada a pregar numa igreja, sofreu lá um grande preconceito, um grande desrespeito. Na hora de pregar, ela teve que pregar assim, de baixo, não pôde subir ao púlpito. O que é o púlpito? É um espaço mais alto da igreja, né? Todo esse espaço maior é chamado de púlpito, e você tem a tribuna, que é o local onde você vai pregar, que a gente costuma chamar a tribuna de púlpito, mas púlpito é o lugar mais alto, e você tem a tribuna, que a gente costuma chamar de púlpito, tudo bem.
Mas por que ela tinha que pregar de baixo? Porque o pessoal da igreja não sabia se ela estava no período menstrual. Nossa. E que se ela subisse à tribuna, subisse ao púlpito, estando no período menstrual, ela iria contaminar o púlpito. No século XXI, viu? Não estou falando de 5.000 anos, no século XXI. Quer dizer, ele ia contaminar aquela estante de madeira. Isso tem nome. Idolatria. Atribuiu ao objeto uma figura sagrada. Né? E uma como... sacralidade que pertence somente a Deus, atribuir o objeto. E depois tem outra, né? Quer dizer, então, por exemplo, eles entenderam que ela poderia estar impura. Não estou dizendo que ela estava, porque eu não acredito nisso. Mas e se de fato tiver alguma outra impureza em mim? Alguma outra impureza comportamental? Então, eu sei que você, Samuel, está com alguma impureza comportamental aí, dessas que a gente consegue esconder, né? A gente consegue esconder, por exemplo, bastante coisa por internet aí, né? Então, eu sei, Samuel, você está com uma impureza comportamental aí e tal. Então você não vai pregar lá em cima hoje, Samuel, você vai pregar aqui embaixo. Oxe! O correto então era nem pregar. Meu irmão, você não vai pregar. Vai acertar a tua vida. Vai acertar a tua comunhão com Deus. Depois você volta aqui para... Vai tirar a trave que está no teu olho, para depois você voltar aqui e tirar o cisco dos nossos olhos. Né? Mas então às vezes a gente tem disso, né? A gente fazer só essa análise superficial, fica muito mais fácil de ver o erro do outro e não ver o nosso. E é um grande problema, porque enquanto nós estamos vivendo no erro, nós estamos dia após dia nos colocando mais longe de Deus, nos afastando de Deus, porque sequer a gente pensa no nosso erro, né? Essa questão que você falou da impureza, né? Poxa, tem coisas que são evidentes, tem coisas que, propositalmente ou não, vêm à tona, e aquela impureza, aquele erro, aquele pecado se torna conhecido. E tem coisas que estão no nosso coração, tem coisas que estão lá dentro, que a gente sabe que existem, que a gente pratica, hábitos, vícios, pecados, e a gente vai colocando de lado ou arrumando desculpas, né, para poder continuar com eles, né, para poder continuar caminhando dessa forma. E no fim das contas, o que a gente está vendo aqui, né, quando Paulo fala sobre as obras da carne, as obras ou a prática de quem vive a natureza humana, eu entendo que Paulo está querendo trazer isso à tona, não uma acusação, mas uma reflexão. Pensem sobre isso, leiam isso aqui com atenção, essas características que, como a gente já falou, Paulo não esgota elas aqui, né? Com certeza existem muitas outras, mas Paulo está querendo trazer essa reflexão. Pensem sobre isso, pega cada uma delas aqui e reflita. Hoje a gente tem usado como referência, né, mais a questão da idolatria, porque muitas vezes nós estamos sendo idólatras, vivendo uma idolatria, adorando a um Deus que não existe, achando que estamos adorando a Deus, simplesmente pelo fato de não parar para pensar, de não parar para refletir a respeito disso. E não refletir a respeito disso vai nos tornar cada vez mais coniventes com o nosso próprio pecado, né? Por isso, mais do que trazer aqui, nomear ou elencar série de pecados, elencar grupos de pecado, que nós queremos provocar em nós, quando nós lemos o texto e nessa oportunidade que nós temos de falar com vocês, é a reflexão. É reflexão sobre a nossa vida. Nós, a partir do texto de Paulo, nós estamos tentando trabalhar parte por parte, né? Mas é buscar essa reflexão. Quem é o Deus a quem nós servimos? É o Deus que eu criei para eu mesmo? É um Deus que está totalmente, com quem eu fico totalmente à vontade mesmo nos meus erros? Ou é o Deus que a Bíblia revela, né?
Sabe que essa questão de listas, né? Quando a gente está lá no instituto, dando aula de terapia, uma coisa que eu gosto de conversar com o pessoal é o seguinte, né? Quando você está num atendimento terapêutico, evita ficar dando lista de sentimentos para as pessoas, no sentido de, Samuel, como é que você está se sentindo? Aí você para pensar, eu não dou conta do silêncio, começa a dar uma lista para você escolher. Você está triste? Você está alegre? Você está bravo? Cara, deixa o Samuel falar o sentimento que ele tem. Espera ele escolher qual é o sentimento que ele tem, né? Então por isso a gente evita o máximo ficar dando lista aqui para, esse eu tenho, esse eu não tenho. E olha, meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Existe a idolatria de objetos, sim, de verdade. Eu acabei de citar uma idolatria a um púlpito. Mas a origem da idolatria não está aí. A origem da idolatria, ela está lá no Gênesis, lá no Éden, quando Deus falou para o casal: vocês podem comer de tudo que está no jardim, só não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma árvore tentadora, mas não poderia comer, porque eles deveriam acreditar em Deus. A árvore estava lá, mas eles deveriam acreditar em Deus, naquilo que Deus falava. Aí a serpente vem, e aí vem a tentação. O que a serpente vai dizer para eles? As coisas não são assim como Deus falou. Colocou em xeque aquilo que Deus falou. As coisas não são da maneira como Deus falou. Se vocês comerem esse fruto, vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, vocês serão deuses de vocês mesmos. Aí está a origem da idolatria. E isso vem sendo feito até hoje, isso não é novo. Foi a serpente lá no Jardim do Éden que conduziu a humanidade a fazer isso. Fazer o quê? Pegar aquilo que Deus disse e falar: isso não é bem assim. É diferente da maneira como Deus explicou. Porque eu tenho discernimento para discernir aquilo que Deus fala e inclusive dizer que é diferente do que Ele disse. Nos tornando nossos próprios deuses. Tornando nossos próprios deuses. Foi lá que começou a idolatria. Aí daí para lá a gente criou outros milhões de jeitos. A gente foi diversificando, né? Mas a idolatria começou lá. Sim. Por isso que, mais uma vez, a gente fala da importância da reflexão, né? Que não tem, infelizmente, enquanto seres humanos, e a Bíblia fala disso, né? Nós vivemos uma luta diária. Paulo fala, né? Nós não fazemos o que nós queremos. Essa luta existe, o desejo de fazer e de servir a Deus em santidade, em consagração, versus uma natureza que é intrínseca ao ser humano, né? A natureza da carne, a natureza humana que tende ao pecado. E essa luta só pode ser vencida se o nosso entendimento bíblico, a nossa convivência com a Bíblia for algo forte, for algo latente, for algo que está ali presente no nosso dia a dia. Sem isso, nós estamos fadados a continuar pecando e a ignorância não vai nos libertar desse mal, porque nos foi dada a revelação de Deus, nos foi dada a oportunidade de ouvir e aprender da palavra de Deus, de lê-la, de refletir sobre ela. Mesmo em tempos de pandemia, esse é um canal, esse é um meio para que a gente possa fazer esse exercício. Por isso, faça essa reflexão na sua vida. Nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém. Antes de tudo, é a nossa reflexão. O que eu tenho feito que pode me enquadrar nesse mal, nesse pecado. E que todos nós possamos fazer essa reflexão. Que Deus nos capacite a não sermos idólatras, não só de outras pessoas, não só de objetos, mas criando o nosso próprio Deus, né? Você falou da pandemia. Eu sei que às vezes quem assiste fala, negócio de online. Falo, olha, eu já tenho mais de
bem mais de 20 anos frequentando escola dominical. E nesses mais de 20 anos frequentando a escola dominical, Samuel, eu, Marcelo, não sei da sua experiência, do Bruno, de outras pessoas, mas nesses mais de 20 anos frequentando a escola dominical, eu, Marcelo, nunca fui tão impactado em termos de coisas que eu preciso refletir na minha vida do que nesse tempo que nós estamos fazendo esses estudos para ser exibido online. Olha, eu esse concordo. ano, nós começamos em março do ano passado isso. Estamos completando um ano. De março do ano passado até esse março, hoje, com os estudos que nós estamos fazendo, com mais de 20 anos de escola dominical, Samuel tem mais de 40. Eu, no impacto disso na minha vida, eu nunca fui tão impactado do que quando nesse último ano, Sim. com os nossos estudos online. E é muito interessante isso, porque qual que é a experiência que eu tenho tido? A gente vem, lê o texto, se prepara, conversa antes de começar a gravação, depois a gente vem aqui e grava. Às vezes o Bruninho nos dá uma força aí, a gente grava de novo, grava de segunda vez, acontece. E aí depois, no dia que a gente lança, normalmente é o domingo, né? Eu assisto de novo junto com a Jéssica e mais uma vez a gente pensa sobre aquilo. Eu tenho tido a oportunidade de fazer essa mesma reflexão sobre o mesmo texto, sobre o mesmo assunto, pelo menos umas 3 vezes. E é esse formato que tem nos dado essa oportunidade. Por isso, às vezes a gente fica triste, de verdade, porque a gente tem uma igreja com quase 100 membros e alguns vídeos têm um número de visualização muito baixo. No começo eu ficava triste, porque eu falava, nossa, o trabalhão que a gente tem aí e o pessoal não acompanha. Mas depois eu comecei a perceber que é a oportunidade dessa reflexão que muitos têm perdido. Por isso, não perca essa oportunidade. Reflita sobre o que a gente está conversando. Se for necessário, assiste de novo, volta, pega um outro trecho, discorde da gente, manda mensagem, pede tema, porque é uma oportunidade que Deus tem nos dado. Se acha que está cumprido, vai assistindo aos pedacinhos. Sei de gente que vai assistindo, assiste 15 minutos, depois assiste outro, depois assiste outro. É mais um mecanismo que a internet nos proporciona, né? Mas que bom, irmãos, que bom que nós estamos caminhando nesse sentido, que bom que vocês estão com a gente aqui, que Deus abençoe, que cada reflexão que a gente faz seja realmente algo que Deus está trazendo ao seu coração para que a mudança aconteça. Nós, enquanto pastores, a gente tem essa convicção de que nós precisamos dia após dia mudar, melhorar, buscar santidade, buscar uma vida que de fato reflita a Deus em cada momento. E que esse seja o desejo do seu coração também, que o Espírito Santo nos provoque a essa vida constante de consagração. Amém. Amém? Vamos orar para encerrar então. Querido Pai, nós te agradecemos, Deus, porque a Tua Palavra nos ensina, porque a Tua Palavra revela um Deus que muitas vezes nos confronta nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, Pai, e nos leva, Deus, a viver uma vida diferente. Que o Espírito Santo faça isso em nós, ó Pai, nos leve a refletir, nos leve a mudar e a buscar, ó Deus, de verdade a Tua vontade e não a nossa. Nós não queremos ser, ó Deus, os nossos próprios deuses, nós queremos servir ao Senhor, ó Deus. Amém, Jesus. Verdadeiramente, em espírito e em verdade, Pai. Não apenas nos nossos dias de culto, mas em tudo aquilo que a gente faz e a forma com que a gente faz. Amém, Jesus. Que em nome de Jesus, ó Deus, a Tua verdade, a Tua palavra encha os nossos corações e a gente possa mostrar isso através das nossas atitudes, Pai. Eu oro ao Senhor e peço mais uma vez, cuida do Teu povo, cuida da nossa humanidade, cuida desse mundo, Pai. Precisamos muito do Senhor, especialmente nos tempos que estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, pessoal, e até o próximo. Obrigado, meus irmãos. Até o próximo encontro. Deus nos abençoe. Amém.